A gente está aqui hoje para passar um pouco para vocês qual que é essa metodologia que a gente vem desenvolvendo e criando, eu junto com o Edu. O Edu começou a me treinar, sei lá, uns 3 anos atrás. Na época, quase nenhum skatista treinava, a gente era bem resistente para aceitar esse tipo de treinamento. E o Edu veio com um treino totalmente diferente do que até hoje eu vejo assim, a galera fazer. E o Edu falou, mano, você precisa mudar sua mentalidade, você precisa entender, acredita em mim, vem comigo. E aí a gente foi treinando. E óbvio que eu estava ali, principalmente há 3 anos atrás, muito mais intenso no skate até do que eu tô hoje. Então, assim, eu vinha treinar, vinha arregaçado do skate, aí saía do treino podre, ficava às vezes dias sem andar. E demorou um tempo para a gente criar esse equilíbrio. E o Edu também conseguiu entender o corpo do skatista e as demandas que a gente precisa. Então, a gente foi ajustando isso no decorrer desses anos. E, cara, depois de um tempo de experiência, de várias lesões, de passar por várias lesões junto com o Edu, junto com outros fisioterapeutas e tal, a gente falou, caramba, vamos criar um método de tudo isso que a gente aprendeu e passar para a galera, porque, mano, é muito importante. E aí a gente foi desenvolvendo isso. Então, hoje, a galera que vocês que estão aqui, a galera que estava quarta e a galera que vai continuar com a gente, a ideia é essa, é meio que carregar cada um no colo aí, tentar ajudar ao máximo, não só com os treinos, tem os videoaulas, mas a ideia é mesmo tentar passar toda a nossa experiência e facilitar esse caminho de cada um aí. Show? É exatamente isso, né? O Chapa foi um cobaia, né? Isso há muitos anos atrás. E, puta, o que a gente recebeu de crítica, eu falei, Chapa, Não. e tá tudo certo, né? A gente é skatista da vida real, né? Que tem que trabalhar, que tem que ser pai, às vezes, tem que ser, pô, tem diversos papéis. Isso é importante vocês entenderem, galera. A gente tá falando de uma estrutura física, da atividade física, mas que ela impacta em todos os outros aspectos da tua vida, principalmente a parte cognitiva, a parte de mentalidade, a parte de energia. Pô, sabe essa galera que fica se arrastando? Nossa, pô, a gente tem, pô, eu tenho 2 filhos, tenho 3 empresas, trabalho com um profissional de skate, tenho trabalho com um profissional de surf, então a gente tem que desempenhar vários papéis. E se a gente não tem essa parte física, né, que a gente fala, o estado fisiológico equilibrado, cara, você não vai conseguir estar bem com seus filhos, você não vai conseguir estar bem para trabalhar, você não vai conseguir bem para estar com sua esposa. Então são vários papéis e isso impacta totalmente, né, em outros aspectos da vida. Isso é muito importante, galera. E o que o Chapa falou é isso, cara, trazer para vocês tudo que a gente aplicou ao longo desses anos com o Chapa, com o Gabriel, com outros skatistas, com outros profissionais de outros esportes com prancha, para vocês, tá? Então vocês, a gente vai estar aqui, pô, comunidade. Por isso que essa troca é importante. Por isso que eu falei, pô, entra lá, vamos trocar uma ideia, vamos falar. Não é um negócio jogado, né? Não é, pô, papo de vendedor, é papo de, pô, papo reto, vamos se ajudar. Porque se você tiver resultado, a gente também tá resultado, né? Não adianta nada eu vender uma coisa para vocês que vocês não tem, não evolui. Entendeu? Então é papo reto, é conversa, não tem. Aqui eu não vou falar o que eu acho, o que eu deixo de achar, aqui eu vou falar que é ciência. Para começar a diversão, então, galera, esse aqui é um e-book que vocês já está disponível para vocês. É um guia de preparação física para skatistas. É um resumo, tá? Mas qual que é a ideia? Aplicar. A gente vai falar, mas não tem jeito. Se não aplicar, meu brother, né? Não dá resultado nenhum. Então, a verdade é que muita gente tenta evoluir apenas repetindo manobras. Mas esquece que a principal ferramenta é o corpo de vocês. Então, quando a gente está preparado, o skatista ganha mais força, controle, estabilidade, precisão, confiança. Então, é o cérebro e o corpo movimentando, trabalhando juntos, né, para transformar a técnica em skate de verdade. Aquilo que eu falei, galera. Você fica ali tentando manobra, dando pancada, seu corpo vai te limitando, você vai ficando encurtado. É um mecanismo de defesa do corpo de vocês, proteger a articulação, tá? Isso é inconsciente, tá? Você tá ali no rolê, pá, você não tá nem vendo, tá se divertindo. Vai chegando uma hora que seu corpo fica tão travado que até a parte do sistema nervoso, até a parte que liga seu cérebro com seu músculo, ela fica restrita. Por quê? Porque tá travado. Quem controla seu músculo é seu cérebro. Então a gente precisa fazer estímulos, precisa fazer preparação física específica para que essa conexão esteja limpa, né? Esteja fluida e você consiga falar, puta, aquele gap ali eu preciso fazer tanta força. E aí, quanto mais você tem esse controle motor, quanto mais você tem essa conexão do seu cérebro com o seu músculo, mais fácil fica as manobras. Por quê? Porque você tem essa conexão direta, né? A técnica no skate é fundamental, mas você nunca vai atingir o seu potencial máximo, né? A sua máxima da sua técnica com um corpo limitado, né? E eu não estou falando só do corpo, como eu falei, o corpo, né, tem a parte fisiológica, tem a parte de hormônio, tem a parte de estresse. Então, é uma junção de coisas. E, galera, tá tudo sempre interligado. E um dos principais pontos aqui do nosso trampo é esse, justamente esse, porque muita gente fala do preparação física e a musculatura, mobilidade, as coisas que todo mundo já sabe que são fundamentais, mas pouca gente fala dessa conexão da parte mental. E isso influencia 100% na hora de andar de skate, né? Todo mundo que anda aqui sabe que quando você está 100% confiante ali, você pensa numa manobra, às vezes você nem tá tanta prática na manobra, mas você pensa e vai para acertar, você acaba acertando, ou chegando perto. Agora, aquela manobra que às vezes está tipo, na base, você tem direto, mas você tá com aquele dia que você não tá muito acreditando, que você já tá meio xoxo, pá.
você vai ali meio sem vontade e, tipo, a manobra que é básica, às vezes não sai. Então, essa é muito uma relação com a parte mental. E justamente a ideia desse treino é evoluir também nesse sentido. A preparação física aqui é trabalhada junto com a parte mental, justamente para a gente, o nosso cérebro ter uma leitura corporal e de movimentos muito melhor. Então, isso daí vai ajudar também na hora que vocês forem andar de skate. Não é só a parte, tipo, tô mais forte, só, mas a confiança aumenta aí muito. Isso daí eu fui testado e posso comprovar e ajuda bastante. Galera, olha que louco isso, tá? Quando você trabalha exercícios, né, específicos, principalmente esses exercícios que tem aqui que a gente colocou aqui na planilha, que tem na nossa metodologia, você precisa de atenção, você precisa de tomada de decisão, você precisa de tempo de reação. Isso, as funções executivas estão diretamente relacionadas ao sucesso, controle inibitório, se auto-perceber e falar, puta, cara, vou deixar para depois. Ou não, pô, vou focar no meu objetivo, né? Então tem uma relação direta com todas as funções executivas. Essas funções executivas, só para vocês entenderem, os cientistas falam que quem tem essas funções desenvolvidas, elas são mais aptas a executar, né? E lembra do que eu falei, aqui, galera, não adianta ter só teoria, aqui é colocar na prática. Né? É colocar na prática, porque a gente vai falar, puta, galera, caraca, porra, irado. Aí na segunda-feira, meu, puta, cara, que preguiça. Pô, sabe? Então é isso que a gente quer. Pô, a ideia disso aqui é uma comunidade e falar, meu, vamos junto. Pô, postei, treinei, caraca, o outro treinou, né? E o ambiente influencia muito, galera. Tá? O ambiente influencia muito do que eu tô falando. Então, o que o Chapa falou é exatamente isso, tá? Então, trabalha essas funções executivas. Quando você tem esse tipo de treinamento, você trabalha ela, você desenvolve ela, e aí a gente está falando de comportamentos. Por isso que os treinos que a gente programou foi feito do simples pro complexo, do lento pro rápido. É processo pedagógico, galera. Então, quando você começa a fazer, por menor que seja a tarefa, seu cérebro começa a, pô, check, check. Aí você começa a entrar em estado de espírito de realização e você começa não, né? Você começa a executar várias outras funções. E isso te motiva não só para a parte física, tá? Tô falando para as outras áreas da tua vida. Você vai limpando o seu HD, você vai trabalhando a função, você vai trabalhando essa conexão com o seu cérebro de execução. Skate é um esporte único onde o cérebro precisa trabalhar junto em milésimos segundos, ajustar. Então o skate vira, achou que ia bater uma manobra e ela ficou um pouquinho mais baixa. Então, essas diversas adaptações, né? Por isso que eu falo, mudança de direção, é tempo de reação, é muita informação para o seu cérebro. E o seu cérebro precisa estar treinado para isso, galera. Obviamente, no skate, nada mais importante que você estar na pista, fala, pá, tem que não adianta também só treinar a parte física e não fazer andar na pista, né? Mas, enfim, quando você treina essa parte física, você tem muito mais recursos na hora de você dar o rolê de vocês, galera. Então, força, explosão, precisão, controle no ar, absorção de impacto, reação rápida, aceleração e desaceleração para diferentes ângulos. Então, o skate... Por exemplo, tipo aqui, ó, uma foto que tá aí é do Smith lá, um correndo lá em Barcelona, isso daí. Tava mó caos esse dia, tava bastante gente passando na rua, quem anda de skate na rua sabe como é que é, ainda mais quando você tem que fotografar, filmar e tal para um projeto. É bem estressante ali a situação. E a vontade de você querer acertar tem que ser maior que tudo. Mas onde que o Edu tá querendo passar é assim, o treino não vai fazer eu mandar esse Smith aí, a manobra, tecnicamente, eu só vou aprender treinando, andando de skate, praticando. Isso daí todo mundo sabe. Mas o treino, ele me ajuda a conseguir me concentrar, conseguir chegar no meu ápice ali físico na hora que eu preciso, eu ter as ferramentas certas para eu conseguir dosar meu corpo, força, a hora de cair, saber cair, ter um reflexo bom. Então, assim, o treino, ele é um ajuste que melhora muito na hora que você vai andar de skate. E não é falando só de manobra, mas em todos os sentidos, que nem ele falou, mudança de direção, tombo, aquela hora que você às vezes não consegue, né? Tipo, a gente cada hora cai de um jeito, uma hora cai agachado, outra hora cai com a perna esticada, com uma perna, com outra perna, com a mão, rolando. Então, assim, você não consegue controlar como você vai cair. Mas se você, quanto melhor for e mais preparado for seu corpo, menos lesão você vai ter e mais fácil você vai conseguir sair desses rolas e dos acertos, dessas situações que o skate proporciona. Olha que louco, só essa escadaria, ó. Olha quanta coisa tem que o Chapa falou das funções executivas. Tensão, alta percepção, que eu falei que a função que o treino físico, que esse tipo de treino que a gente tem dentro da metodologia, desenvolve. Atenção, então ele foca, putz, vou lá, vou fazer. Tem que lidar com medo. Puta, peraí, mano, e aí, será que eu vou conseguir? Caraca, escada alta pra caramba. Pô, tô aqui na gringa, tô fazendo meu trampo aqui, se eu cair, pô, vai acabar minha viagem. Olha a relação, então essa regulação emocional, ele tem que lidar com as emoções. Tomada de decisão, puta, tem que ser naquele momento, vou fazer isso. E tempo de reação, pô, se eu cair, vou ter que ajustar o pé aqui. Então, olha quanta coisa, só de função executiva que a gente está falando numa única manobra, entendeu? Quando o seu corpo está preparado, você entra na pista com muito mais confiança, porque o domínio físico aumenta a sua capacidade de precisão, entrega mais energia. Lembra que eu falei, meu, porra, você quer estar na pista ali, você quer ficar o mais tempo possível. E aí,
Você vai treinando uma manobra, vai cansando tuas pernas, vai acabando o teu gás. Recupera mais rápido em cada tentativa. Tem mais perna no final do rolê, cara. Quando vocês ficam sem andar ali um tempinho ali, você vai dar um rolê na pista, meu, você, sei lá, primeira sessãozinha ali, você já tá bufando. Então é um condicionamento físico que vai te ajudar em outros aspectos comportamentais também. É mais ou menos o que a gente tava falando, né? E isso, galera, presta atenção no que eu tô falando. Isso não é perder a essência do skate. É a base para você evoluir, é a base para você melhorar seu rolê. O skate é um esporte extremamente complexo, que envolve muita coisa, cara. É um esporte único, tá? Então, não adianta você chegar lá na musculação e ficar aqui, ó. Vai lá no leg press. Porra, a galera sabe o que eu tô falando, mano. Isso aqui não tem. Dentro de uma programação de treinamento, pode ter, tá? Pode incluir essa parte de treinamento de força. Mas tem outras formas que são muito mais importantes você desenvolver, né, para preparação específica para o skate, galera. Na verdade, assim, só o treino de musculação, principalmente esse tradicional, meio que não vai ajudar quase em nada você no skate, talvez até atrapalhe, pode deixar seu corpo mais pesado, mais lento. Então, assim, não tem problema você fazer uma musculação tradicional, desde que ela seja complementada com outros tipos de treino. Porque que nem no skate, a gente usa muito tornozelo, pé. Quem anda de skate aí que nunca torceu o pé, que atira a primeira pedra. Joelho, quadril, core, estabilidade, esse sistema nervoso, tudo isso são as principais funções que a gente usa. Então, assim, o treino aqui que o Edu desenvolveu é muito louco, porque tem uns exercícios que vocês vão ver mais pra frente, é tipo assim, só mexer no pé. Pô. Aí ele falou, mano, confia, confia, você vai entender. E aí depois, com o tempo, você vai vendo aquela evolução e você vai entendendo que tudo tá fazendo sentido. Então, vocês vão ver mais pra frente que tem vários exercícios, várias coisas que, tipo, vocês não viram, tenho certeza que vocês não viram em nenhum outro lugar, e que se vocês acreditarem e praticarem, vocês vão sentir bastante diferença. Só para vocês terem uma ideia, tá? A cada olho, cada manobra que o skate sai, você tem de 2 até 8 vezes o peso do corpo de vocês. Então lembra do que eu falei. Porra, o peso, você divide o peso de um lado para o outro. Você tem 8 vezes o peso do corpo. Olha, eu peso 80 quilos, cara. Só num rolê ali de, sei lá, de 1 hora, cara, a gente faz mais de 1 tonelada, tá? Por sessão, de impacto nas articulações de vocês. O mecanismo de defesa do corpo de vocês é travar, deixar duro. Pô, é melhor travar, senão vai lesionar. Você perde a travada, ele vai compensando com outras articulações. Por isso que o Alvimar falou, porra, mas eu tava com dor no joelho. E depois que ele descobriu que era no quadril. Por quê? Porque essas pancadarias de 2 até 8 vezes o peso do corpo de vocês, a médio e longo prazo, galera, é lesão, é dor, é uma série de coisas. Por isso que você precisa fazer estímulo para compensar essas pancadarias. Então, o efeito cascata que isso gera, né? Rigidez muscular, perda de amplitude de movimento, diminui fluidez, faz com que você gaste mais energia para executar cada manobra, reduz a eficiência de movimento e aumenta o impacto nas articulações de vocês. Basicamente, tá ligado àquela parada que a gente falou ali no começo, do desequilíbrio também. Porque pensa assim, é mais ou menos que nem um carro. Um carro que tá ali, com os 4 amortecedores zerados, os coxinhos tudo certinho. Você dá uma porrada num buraco, estoura um amortecedor só. Os outros 3 estão intactos, zerados. Mano, você vai ficar andando com o carro com um amortecedor estourado, esse desequilíbrio vai foder os outros 3 amortecedores, vai foder os coxinhos, vai foder todo o braço ali da suspensão. Não tem como, porque ele tá trabalhando de uma forma errada. Então, o nosso corpo é mais ou menos parecido. Então, por isso que o treino aqui, ele foca nisso, de trabalhar esse equilíbrio, da gente ir fazendo as compensações e ajustando o que está de errado, soltando a musculatura, irrigando, lubrificando as articulações, para que a gente consiga ter uma funcionalidade melhor como um todo. Vocês vão receber um treino só de liberação miofascial. A gente tem um treino só de mobilidade para isso também. Do e-book tem, tá? E, enfim, a gente vai falar mais sobre isso aí. Eu treino já há mais de 15 anos. E, mano, imagina eu chegando. Não, imagina que o Chapa não ouvia no início. Ah, lá, tá treinando. Eu ouço até hoje, mas hoje eu ouço e dou risada, porque eu já, graças a Deus, sei que eu fiz o certo. Porque muita gente da minha geração, ali da minha idade, que já não consegue andar mais em alto nível porque não se cuidou. E eu, graças a Deus, mudei a minha concepção, minha mente, graças ao Edu também. Então isso me ajudou bastante. Mas realmente, mano, faz total diferença. Esses dias eu tava em Fortaleza lá, tava, mano, bem arrebentado. Fui andar num pico, fiquei com preguiça de fazer a ativação ali, de aquecer do jeito certo. Tava mó calor. Falei, mano, já vou fazer um solinho aqui pra soltar, já quero resolver logo, queria acertar a manobra logo. Mano, nessa de fazer um solinho, já deu uma rasgada aqui na virilha, uma dor do caramba, ficou me incomodando durante vários outros dias. E foi por uma besteira de não ter feito um aquecimento decente ali, coisa de 10 minutos, sabe? Então, assim, às vezes, a mesma gente que sabe, às vezes fica com preguiça ou fica com vergonha, ou coisa assim. E a ideia é a gente trabalhar isso e entender que isso realmente é importante. E vai vendo na prática que, mano, não tem como. Às vezes pode até ser um pouquinho chato, mas se a gente quer andar de skate, se a gente gosta de andar de skate, quer andar por mais tempo e ter mais qualidade durante o rolê, precisa fazer essas manutenções, não tem jeito. E aí, lembrando que isso daí que a gente tá falando é independente do nível de skate, tá, mano? Isso daí não é pra, tipo, quem é profissional, também.
mas é para, independente do nível de skate, é para melhorar o rolê, para você se sentir melhor, evitar lesão, enfim, ter uma longevidade aí no rolê de skate. Exatamente, o skate da vida, né? Então a gente colocou cinco pilares aqui, básicos, tá? Então, destravar, que a gente está abordando agora, que é a liberação miofascial, mobilidade, ativar, protocolo de ativações, aquecimento, que eu falei. Se você não ativar uma região ali, você perde até 20% de força. Uma não, duas regiões, você perde até 20% de força, galera. Fortalecer, obviamente, né, o trabalho de você acelerar, desacelerar para todos os anos, você deixar ter estrutura para você melhor aumentar seu pop, ter estrutura para proteger suas articulações, recuperação, sono, hidratação e alimentação. Não vamos entrar a fundo aqui, mas galera, se você quiser evoluir, isso para a vida, né, meu irmão? Sono, hidratação e alimentação é fundamental. Não estou falando para você ser louco, para você falar, pô, vou fazer dieta. Não, para você comer bem, ter nutrientes, ter estrutura para você, né, conseguir dar o seu rolê no dia seguinte, porque se você não cuidar disso, meu irmão, no dia seguinte você não vai ter gás. E isso não é o Edu, não é o Chapa, não é o personal boards, é a ciência. E a confiança, né, que são essas valências, né, que a gente falou desses 4 pilares, né? A partir do momento que você tem esses 4 pilares, seu estado fisiológico, sua parte metabólica, sua parte de hormonal, sua parte de humor, ela vai estar melhor, você vai estar mais confiante e a chance de você executar é muito melhor. Se você está estressado, se você está cansado, ficou o dia inteiro trabalhando, não fez o rolê, pô, seu cérebro primitivo está ativado. Você não vai conseguir, não, agora eu vou dar um rolê, não, agora eu vou treinar. Por quê? Porque seu estado fisiológico está desequilibrado. O cérebro procrastinador, amanhã eu faço, ele vai estar ativado. E a chance de você não fazer é muito grande. E é muito louco, porque eu acho que eu não falei isso na outra live, mas, tipo assim, quando eu cheguei com o Edu, eu queria buscar evolução e tal. E aí o Edu falou assim, ele começou a falar, mano, você precisa mudar sua mentalidade, não é só o treino. Aqui a gente vai, né, fazer algumas coisas. E aí o primeiro exercício que ele fez comigo, assim, foi trocar uma ideia. E aí ele falou assim, pega uma cartolina, anota tudo que você quer daqui 5 anos, onde você imagina estar, quanto que você quer ganhar, qual patrocínio você quer ter e tal. E vai mentalizando isso, vai trabalhando isso. Então foi muito louco, porque nos treinos, era um treino que não era só para o corpo, era a parte mental também. Tanto coligada à parte física, quanto aos desejos. Então, tipo, isso realmente fez muita diferença na minha vida. Transformou, e depois, até menos de 5 anos, eu consegui alcançar tudo aquilo que eu tinha escrito ali. Então, assim, é muito louco, porque hábitos que são meio simples, mas que como você coloca na sua rotina ali todo dia um pouquinho, lá no final, lá na frente, mano, dá uma diferença gigantesca. Então, tudo tá, de certa forma, ligado, assim. E por isso que a gente fala, não é só o treino pro skate, é o treino para sua vida, porque ele vai te ajudar no rolê de skate muito, mas ele vai te ajudar em todas as outras áreas da sua vida também. Exatamente, rapaz, é isso. Esse controle refinado que a gente fala, né? De você pensa fazer um treino de 20 minutos ali por dia. Você precisa sentir do Harvard que sumiu. E é isso que a gente fala, né? Isso é disciplina. Isso é se honrar. Isso disciplina é se honrar as suas próprias palavras. E como nada mais importante do que você começar a iniciar com um processo pedagógico, com algo programado. Começar aqui do simples pro complexo, pro lento pro rápido. É processo pedagógico, cara. É isso que a gente estuda. Isso é uma das minhas especializações. Então, tudo que a gente fez, o que eu te falei, tem comprovação científica. Galera, acho que era basicamente isso que a gente queria falar. Preparação física, ela muda o comportamento mesmo. A gente deixou aí o e-book para vocês colocarem em prática, tá? Vai estar lá. Simples, legal para você colocar em prática, acho muito, muito válido. Mas eu acho que o diferencial mesmo, tá? Isso é a nossa comunidade, é a nossa programação de treino, tá? Porque esse treino que a gente colocou não é 0,1% do que vocês podem fazer para a vida de vocês. Sabe, tipo, tem muita, é uma abordagem muito, muito, muito abrangente, tá? Tem muita coisa para você. Oi? Corpo adapta também. Depois de um mês ali, você foi fazendo esse corpo já se adaptou. O rolinho não, o rolinho tem que fazer sempre, tá, galera? Até porque a pancadaria faz sempre. Agora, esse lance de comunidade, né? O que a gente falou, a gente quis entregar mesmo, a real mesmo, toda uma programação de treinamento. A galera investe em shape, investe em tênis, rolamento, e pés, nas peças do skate ali, e não investe na parte principal, que é o corpo, galera. E não é só corpo, como a gente já sabe, né? É corpo e mente. A gente preparou toda uma programação de treinamento para vocês. O Felipe vai falar mais detalhes sobre isso aí. Galera, o que a gente está fazendo aqui é muito de coração mesmo, tá ligado? Que não é conversa de vendedor. Eu não sou vendedor. Aliás, eu preciso melhorar muito nessa parte comercial. E eu preciso melhorar mesmo como profissional, tá, galera? Não sou vendedor. O que a gente quer aqui é realmente estar com vocês, firmar essa comunidade. A gente já tem a galera, o Rafa já está lá na comunidade. Tem uma galera que entrou, né? Tem uma galera da última live. Da última live. A gente quer estar perto de vocês mesmo e quer que vocês mudem a vida de vocês em todos os aspectos. E se vocês fizerem, galera, a gente tem certeza que vai mudar a vida de vocês. Mudar mesmo, galera. E não é só na parte do skate. Claro que a gente está aqui por causa do skate, mas a comunidade do skate acho que é maior que isso, tá ligado? É ser adulto mesmo, ser um bom, ser skatista, mas ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom, sabe? Tipo, ser homem mesmo.
A ideia é com esse treino e com a comunidade, da gente estar perto ali, se ajudar, se motivar. A ideia é que vocês evoluam em todas as áreas da vida de vocês, não só na parte física e não só no rolê de skate. Mas a gente tem certeza, porque foi comprovado através da nossa própria experiência e de outros atletas também, que toda essa dedicação e esse foco, ele dá resultado em outras áreas da vida também. Então isso é muito legal e a gente quer participar dessa evolução e estar junto com vocês e poder passar essa experiência que a gente teve, que viveu, que a gente vive, na verdade, para vocês, para poder ajudar mais pessoas e principalmente nessa parte do skate, do treino, da preparação física, que é algo realmente diferente de tudo que eu vejo por aí. Já treinei com vários preparadores físicos no mundo inteiro e nunca vi nada parecido com o que o Edu fez comigo. Então, assim, realmente é uma parada muito legal, muito diferente. Bom, galera, eu estava aqui de cantinho, né? Não falei muito aqui, só estava vendo se o Edu, o Chapa tá falando alguma coisa de errado, alguma mentira para vocês, mas eles falam tudo certinho, tá? Tá tudo tranquilo. Galera, qual que é a ideia então dessa live, desse nosso evento? Acho que é principalmente isso, né? A gente mostrar tudo que, né, a gente criou para atender vocês da melhor forma, né? E também ver vocês no olho, acho que isso é muito importante hoje no dia a dia. Então, o que a gente conseguiu, né? Só para pegar um resumão aí, né? Hoje a gente sabe de 9 entre 10 pessoas que compram um skate param de treinar. Tá? Isso pode ser falta de motivação, falta de tempo, né? Então a gente sabe que muitas pessoas param de treinar. E, pô, a gente que gosta, a gente sabe que a gente quer ficar andando o mais tempo possível, né? Só que a gente consegue ver também outro cenário aqui, ó. 60% dos praticantes já sofreram alguma lesão, né? Alguma coisa do tipo, né? Vocês aqui na live até já comentaram, colocaram aí, né? Muita gente até... 60% tá errado esse número É aí. até mais, né, Chapa? É para ser um número bem ali baixo, né? A maioria já se lesionou, pode se lesionar. E o que a gente pode fazer hoje, né, para a gente continuar andando de skate por muito mais anos, que é o que a gente quer. Então a gente pegou esse resumão, é isso, é um fortalecimento específico. É a gente colocar nesses exercícios de mobilidade, de equilíbrio, para quê? Para a gente prevenir as lesões, conseguir, né, ter uma recuperação do corpo, né? O Edu fez ali toda aquela parte do rolinho de soltura, François já até tem ali o rolinho de soltura. Então é isso, a gente sabe o que precisa fazer. E uma coisa muito interessante, né? A partir do momento hoje que a gente viu o que precisa fazer, vai ser difícil. Na segunda-feira, a gente começar a semana sabendo, porra, eu sei que eu preciso fazer isso, mas não estou fazendo. Tem gente que até fala que, pô, a ignorância é uma bênção, né? Mas a gente sabe agora o que a gente precisa fazer para conseguir desempenhar mais, para conseguir melhorar o nosso rolê, reduzir o nosso risco de lesão e conseguir andar por mais tempo. Tá? E um ponto importante isso, né? Que a gente sabe o que é legal hoje, é essa comunidade. O que é comunidade? É nós estarmos próximo de pessoas com o mesmo objetivo, né, com os mesmos ideais. Ele, pô, quero fortalecer, quer, pô, tá com a galera do bem ali que quer desempenhar e tudo mais. Porque a comunidade, galera, o que acontece? Dentro da comunidade, você vai ser motivado pelas pessoas, né? Você vai estar lá na comunidade, você vai ver, porra, fulano tá treinando, pô, o Rafa já treinou hoje. E além de você ver ali ser motivado, você vai motivar as pessoas. Né? Às vezes a gente nem sabe, mas só o momento ali de, pô, você postar uma foto treinando, pô, postar uma foto fazendo o seu rolê, a pessoa, caraca, pô, os caras estão indo lá, não, também vou treinar hoje. Então isso que é legal hoje da comunidade, a gente vê. Você está próximo de pessoas que vão, pô, elevar o seu nível, tá? E foi por isso, galera, que a gente, né, criou o Next Level Skate Training. Esse evento que a gente fez hoje foi o primeiro passo. Só que a sua evolução, ela precisa continuar. Então, o Next Level Skate Training está aí para isso. Tá? E o que é esse Next Level Skate Training? É uma programação de treinos, tá? Você tem mais ali que são 24 treinos, mas tem algumas coisas aí pela frente. São treinos funcionais voltados para o skate. Tudo que vocês viram hoje, mas é isso, né? Tipo assim, o que vocês viram hoje é isso. É 1% para vocês entenderem a metodologia. Então tem uma programação de treinos para você ali, fazer na tua casa. Então você vai. São exercícios, galera, que você só vai precisar de um elástico, precisa de um halter, tá? Você vai precisar de uma academia para fazer. Pô, você vai estar lá na tua casa, pode ser no seu celular, no tablet. Você vai dar o play na aula e vai estar lá o Chapa dando treino pro Edu e vocês vão treinar junto ali, entendeu? Você pode fazer qualquer horário, tá? Então isso que é legal. E qual que é a ideia, né? É uma programação ali de 3 meses de acesso por 697, tá? Essa aqui vai ser a nossa oportunidade aí para vocês hoje. Além disso, galera, a gente tem um bônus. Como o Edu falou, tem uma aula para você colocar em prática toda essa liberação miofascial que a gente fez, mas totalmente detalhada, totalmente pontuada, para você tirar essas tensões do seu corpo e você conseguir ali, conseguir fluir mais, né? Além daquela comunidade. Então, vamos pensar nesses 3 meses de acompanhamento por 697, mais esse treino inteligente, né, que a gente chama de liberação miofascial, e a comunidade, né? Então, você vai estar próximo das pessoas que vão estar ali, tá? 697. Mas, pô, a gente quer honrar vocês. Vocês que ficaram com a gente até o final desse vídeo, para ter acesso a toda a programação de treino elaborada para você evoluir no skate e na vida, além de permitir com que você continue andando por muitos anos. Junto com esse treino inteligente para diminuir dores, risco de lesões e, além disso, a nossa comunidade. Né? Nada melhor do que você estar próximo de pessoas que pensam da mesma forma, onde o assunto ali só vai ser skate
e treinos, justamente para você evoluir. Tudo isso por apenas 12 de R$ 49,50. Galera, primeiramente, como eu disse, cara, a gente não é vendedor, é papo reto mesmo, a gente quer que vocês evoluam. Primeiramente, obrigado. A gente é isso aqui na vida real. Fora isso, a gente quer fazer um evento físico, presencial, os primeiros a estarem presentes. Então, assim, a gente quer, tipo, estar mais perto de vocês realmente e acompanhar e usar também a evolução de vocês para motivar outras pessoas. Então, assim como a minha evolução e a minha mudança de mentalidade e física, eu estou tentando usar para motivar e, né, usar isso para experiência, para ajudar vocês a experiência e a evolução de vocês que sirvam de exemplo para outros. Então, essa é a ideia da comunidade. Mas, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Pô, se for para fazer mesmo, pô, vambora, cara, vamos junto. A gente vai lançar um desafio agora. Todo mundo fazendo, postando treino. Puta, não deu tempo. Pô, meu, cara, um motivando o outro. Meu, muito skate. Pô, tô na pista aqui de, sei lá, da freguesia do Ó. Posta aí, pô, tô na pista aqui de New York. Tô na pista aqui de Minas Gerais, de como ele falou, onde que era o Hotmart? De Minas Gerais, eu não lembro o lugar. Mas sabe, tipo, galera postando, falando skate, galera. Skate, treino, evolução, tá? Sempre assim, né? Pensamento sempre pra frente.